Oi, gente, boa tarde. Muito tempo, né, que eu não conseguia gravar vídeos. Tava com os probleminhas de saúde aí e tal, mas vamos voltar. E vamos voltar com pontuação. Um assunto importantíssimo, que infelizmente eu não vou poder usar muito do quadro, rabiscando muito, porque tem muita coisa que deve ser lembrada e eu preferi colocar logo, como sempre eu faço, os mapas mentais. E com relação à vírgula, tem que ter uma atenção ainda maior, por isso que eu deixei aqui bem separadinha. Então, a gente vai começar primeiro por ponto, vamos fazer essa sequência aqui, nesse sentido, e depois a gente termina com ela. Vamos lá. Quando a gente pensa em ponto final, a gente pensa em quê? Em finalização de pensamento, né? Em término e pronto. Mas não é só isso, a gente também deve lembrar sobre a abreviação, que a gente usa o ponto final, como esse caso aqui. A palavra exemplo, quando a gente quer abreviar, é interessante, até... Ui, foco, cadê você? Foco. Foco. Pronto, chegou o foco, mais ou menos. Então, quando a gente usa a palavra exemplo, muitas vezes tem gente que coloca assim, e tá totalmente errado. Isso aqui não tem palavra nenhuma, isso aqui tem só um EX. EX é o quê? Esse é o ex, é o ex. Só. Para a gente abreviar a palavra exemplo, é assim, certo? No caso, não 3 pontos. Aqui, ó. Um pontinho, a abreviação e os 2 pontos. Aí, pegando para cá, a gente tem a interrogação, que é quando a gente tem uma pergunta direta. Por exemplo, quem é você? O que comeu hoje? E aí, ao final, a gente marca com a interrogação para mostrar que a gente está fazendo uma pergunta. Vamos aqui, então, para o travessão. Travessão, ele serve para marcar um diálogo e ele é usado no início da frase. Por exemplo, quando a gente tem alguma mudança de interlocutor em textos literários, a gente tem assim, fulaninho disse para Malaquias, 2 pontos. Aí, fulano, Malaquias, assim, assim, assim. Então, começa lá a frase com um travessão. E aí, por sua vez, a resposta lá, né, de Malaquias, não, mas é bíblico, né? Então, aí... Malaquias pega e responde no outro travessãozinho e por aí vai. Então, para marcar as vozes de um diálogo, a gente usa o travessão. Mas não só para isso. A gente usa também para outras coisas. Para marcar um itinerário, por exemplo. O que é isso? Vou fazer aqui embaixo, que tem um pouquinho mais de espaço. Peguei o trem Natal, Ceará Mirim. Tá só o semi, mas já para entender. Peguei o trem Natal, Ceará Mirim. Para eu não ter que dizer... Peguei o trem que vai de Natal até Saramirim e volta, né? Pra que isso? Então, se a gente colocar simplesmente Natal, tracinho, Saramirim, geral vai entender, sem problema nenhum. Então, a gente usa travessão também para isso, para marcar itinerário. E também para ele substituir a vírgula. Aqui eu coloquei um exemplo de um aposto explicativo, mas não necessariamente deve ser um aposto explicativo só. Ele pode marcar também, sei lá, qualquer coisa, desde que eu substitua pela vírgula e não tenha nenhum prejuízo semântico. No caso, aqui na frase, ó, Joca, marido de Maria, almoçou aqui. Joca tá aqui marcado com esses travessões, que eu poderia muito bem colocar vírgulas e eles teriam o mesmo sentido, que é o aposto explicativo. Joca, marido de Maria, almoçou aqui. Agora, jamais eu poderia usar essa frase sem isso. Porque sem a vírgula ou sem o travessão, porque senão isso aqui não é aposto, isso aqui não é nada, né? Fica uma frase totalmente desconstruída. E vamos aqui para ponto e vírgula agora. Ponto e vírgula, geralmente ele não é tão lembrado, porque o seu uso ele pode ser substituído por outros. No caso, pronto, na sequência a gente pode usar comprei, aí você coloca, né, os itens lá enumerados. Comprei uva, maçã, melão, etc. Isso aqui, né? Então tá. Então aqui, a gente colocar ponto e vírgula, para efeito de sentido, não muda muito se a gente colocar também uma vírgula. Então por isso que a bichinha nem sempre é muito usada. A galera esquece da pobre. Mas ela é bem importante quando a gente tem trechos muito grandes, sabe? Quando a gente tem itens também grandes. O que é isso? Itens grandes é o quê? Uma melancia? Não, não é isso. Itens grandes é quando você tem uma sequência argumentativa muito grande, com muitos elementos, que esses elementos já estão sendo separados por vírgula, e aí chega um momento que você, se colocar um ponto, ele vai desconstruir a frase, então você precisa colocar um ponto e vírgula para começar outras coisas. Estão me entendendo? Então, assim,
Quando a gente tem uma numeração muito grande, que a gente já tem um uso muito frequente de vírgulas numa oração enorme, então, um dado momento, a gente usa um ponto e vírgula e continua e assim vai. Aí, vamos agora para os dois pontos. Os dois pontos, ele também é bem fácil de entender. Eles servem para marcar essa enumeração, como essa que eu acabei de fazer, né? Por exemplo, como essa, né, que eu disse, uva, melancia e tal. Comprei hoje. Dois pontos, aí põe uva, maçã, melão e tal. Então, assim, quando a gente quer marcar uma enumeração, quando a gente quer marcar uma citação, que foi o que a gente viu aqui em cima, lá no diálogo, fulaninho falou, dois pontos. José, pega essa bolacha aí pra mim. Tá entendendo? Então, assim, é muito fácil da gente usar os dois pontos. Para um esclarecimento também, nota de pesar. Aí diz lá, fulaninho de tal morreu hoje, assim, 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 né? Citação, diálogo, né? Como eu acabei de falar. Aí, vamos seguindo. Aí, aqui a gente tem a exclamação, que é quando a gente usa para frases imperativas, ou então qualquer outra frase que venha carregada de emoção. Tanto é que, assim, muita gente usa duas exclamações, ou assim, né? Ou várias exclamações. Não é que esteja errado, mas é porque, assim, isso daqui é um efeito puramente estilístico. Estilístico que eu falo assim, é puramente visual. É para você fazer um texto impactante. Um e-mail que você precisa mandar para o seu chefe, sei lá, alguma coisa com muita urgência. Aí você enche de exclamação. Ou então você põe duas, até uma pergunta assim, que seja bem emotiva. Aí você põe uma exclamação. Que isso daqui não é que esteja errado para a gramática, é porque não tem uso não. Isso aqui é apenas para estilística, para você deixar um texto mais emotivo. Então, até por esse motivo, né? Por usar da emoção, ele não é tão formal, né? Muitas vezes. E agora vamos a ela. Ah, não, já ia esquecendo. Os três pontinhos, que são as reticências. As reticências a gente serve para marcar sequência, né? Sequência de pensamento. E aí, quando também tem aquela ideia para passar aquela noção de alguma coisa que está fluindo, um pensamento que está fluindo, né? Alguma construção assim que é para deixar a pessoa que está lendo pensando no que pode vir. Mas ela também pode ser feita da seguinte maneira. Quando a gente tem assim, ó, os três pontinhos dentro de parênteses ou dentro dessas colchetezinhas aqui. O que significa? Isso daqui é para quando a gente está suprimindo alguma parte do texto. Sei lá, a gente pega... Isso aqui todo mundo com certeza já viu. Tem um texto lá enorme, mas aí numa pergunta, a pessoa quer fazer uma parte do texto. Então ele retira uma parte, aí muitas vezes ele coloca aqui no início e no final, e põe o texto lá, ou só no início, não sei. Mas isso daqui significa que existe algum texto para cá, ou algum texto para cá, ou algum texto para cá e para cá, e que ele não quis colocar porque não foi interesse. Ele não tem interesse em abordar aquelas outras partes. O interessante seria abordar só aquilo ali que está escrito. Então, por esse motivo, somente para mostrar que é um texto que originalmente teria mais conteúdo, aí a gente coloca aqui, ó, ele dentro desses elementozinhos fofinhos. E agora a gente vai para vírgula, que inclusive eu vou ter que beber uma aguinha porque é muita emoção, a vírgula. Então, voltando, né? Vamos lá para a vírgula. Só que assim, a vírgula a gente tem muitas coisas e vamos ver cada uma delas. Mas o principal de tudo é o deslocamento. Por isso que eu até coloquei aqui um exemplo, só para a gente lembrar que o que é deslocamento? É quando a gente tem uma oração, né? Que os termos, eles não estão organizados direitinho. Então, por isso, quando eles estão desconstruídos, a gente precisa usar a vírgula, que é para marcar que a coisa está desconstruída. Por exemplo, quando a gente tem uma ordem direta, é quando a gente tem sujeito, aí logo depois vem o verbo, logo depois vem o complemento verbal, se tiver, né? Não necessariamente vai ter, mas se tiver com complemento verbal, e depois o advérbio, né? Isso aqui é a ordem direta. Só que aí, o que acontece? Se a gente tem José comprou várias coisas no RN, não precisa de vírgula, porque tá na ordem direta, tá toda arrumadinha, bonitinha, tá tudo ok.
Mas se eu colocasse o advérbio no início da frase, aí eu ia precisar marcar com a vírgula, que é para mostrar que o meu discurso foi quebrado. Por exemplo, ficaria como? Por exemplo, não, vai ficar como? No RN, né, vírgula, coloquei o no RN para cá. José comprou várias coisas. Então, assim, como o discurso vai estar totalmente modificado, a gente vai precisar usar a vírgula. Aí, vamos lá. Vocativo. Quando a gente tem Maria, pegue essa cadeira aí. A gente tem um vocativo, né, um chamamento. Então, a gente sempre vai marcar com a vírgula e depois dizer, né, o que a gente vai querer. Quando a gente tem um aposto, né, como é o caso desse aqui, que eu tinha colocado mais cedo, que é o aposto explicativo, Joca, marido de Maria, almoçou aqui. Para a gente poder marcar esse aposto explicativo, a gente precisa colocar as vírgulas, ou como foi o caso aqui, que a gente viu mais cedo, né, as travessões, nesse caso também se aplicaria. Quando a gente tem que suprimir termos, o que é isso? Lembrem lá da aula de figuras de linguagem, quando a gente tem elipses e quando a gente tem zeugmas. O que é isso? Figuras de linguagem que quando a gente usa, algum termo foi suprimido, mas não necessariamente você perdeu o entendimento, né? Não perdeu o valor semântico daquela frase. Seria o quê? Vou colocar uma frase aqui. Nesse caso aqui, é porque assim, o termo elipse, geralmente de uma forma geral, elipse. Porque tem alguns autores que costumam dividir elipse de zeugma e tratar como coisas diferentes. Mas, em geral, a maioria entende que tudo é uma elipse. Porque o que é elipse? É simplesmente você suprimir um termo. E a zeugma é você suprimir um termo, mas de alguma coisa que já foi dita antes. Por exemplo, nessa frase aqui eu coloquei, ó. Eu gosto de doce, vírgula, ele de salgado. Nessa frase aqui a gente entende que essa vírgula está substituindo aqui o verbo, né? Gostar. Eu gosto de doce, ele de salgado. A gente entende que ele gosta de... Pronto, a gente não perdeu o valor semântico da frase e a gente está entendendo que essa vírgula está assumindo o papel de suprimir alguma coisa. E nesse sentido aqui, como já foi alguma coisa abordada anteriormente, seria uma zeugma, mas isso depende de cada autor. Tem uns que tratam que tudo é elipse e pronto. E geralmente é o mais usado, que tudo é elipse. Quando a gente tem termos de uma enumeração, a gente vai usar a vírgula também. Como até já foi visto também lá nos dois pontos, lá no ponto e vírgula. Quando a gente tem datações, o que é isso? Natal, 22 de dezembro de 2006, por exemplo, de 2016. Então, a gente, quando tem essas datações, que muito usado tanto em redação oficial, como em várias coisas, em carta e tal, a gente tem isso, né? A gente tem o uso da vírgula também obrigatório. Quando a gente tem orações coordenadas, eu vou fazer um exemplo aqui de uma oração. Pronto, voltando. Pintou a casa toda, mas não ficou feliz. Aqui a gente tem uma oração coordenada que, para poder marcar o seu uso de uma oração coordenada, a gente vai precisar iniciar ela com a vírgula, né? Aqui antes de mais. Só que essa parte, assim, das conjunções, de orações e tal, como é bem extenso, é impossível falar agora. Eu vou só passar aqui por cima. A gente também vai fazer o mesmo caso também com relação às orações subordinadas e sobre o sim e não como resposta. Digamos, quando a gente tem fulano, você vai almoçar aqui hoje? Aí você vai dizer sim, eu vou. Sempre para iniciar alguma resposta, quando a gente inicia com sim ou com não, a gente precisa marcá-la também com vírgula. Aí, expressões retificadoras. O que é isso? É quando a gente tem alguma coisa que está tendo um caráter de explicação, de retificação. Por exemplo, sei lá, os atletas do ABC chegaram ontem, ou seja, domingo. Né? Essa coisa do explicar, ou seja, ele vai precisar estar entre vírgulas. Tipo o aposto, né? A gente vai precisar usar uma vírgula no início e outra no final, do ou seja. Tipo assim, era uma pessoa íntegra, aliás, exemplar. Esse aliás também vai estar aqui, entre vírgulas. Aliás, exemplar. Né? Então, assim, quando a gente tem essas expressões retificadoras, que são aquelas expressões que é para dar ênfase ao teu discurso, a gente também precisa colocar elas entre vírgula. E, por último, eu coloquei aqui os provérbios. O que é? São frases que não necessariamente vão fugir da ordem direta.
Às vezes ela tá bem arrumadinha, bem construídazinha, só que, por ser provérbio, você vai precisar usar. Não necessariamente também não é regra, mas enfim, você vai observar que o uso dele não é errado, por mais que ele esteja numa ordem direta que necessariamente não precisaria. Por exemplo, quem ri por último, ri melhor. Tal pai, tal filho, né? Então a gente ficaria assim, tal pai, tal filho. Pronto, isso aqui tem vírgula. Beleza, realmente aqui se traçar vírgula ia ficar estranho. Mas quem ri por último ri melhor não precisaria, no entanto tem. Por quê? Por se tratar de um provérbio. Então é isso, gente. O vídeo ficou um pouco extenso do que o normal. Tá aqui já passando um pouco dos 15 minutos. Mas é bem importante, quando a gente está estudando sobre pontuação, espalhar bastante sobre todo o assunto que tem e poder abordar tudo bem separadinho. Eu espero ter ajudado vocês e um abraço.